Esse é o programa Pensamento em Marcha do canal Poroloca Cabana. Nós queremos, nesse início do programa, pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, no canal Poroloca Cabana. O nosso objetivo é chegar a 300 inscritos ainda neste mês de abril. E é importante para nós, é importante também para o conjunto daqueles que pensam que é necessário um pensamento livre, um pensamento que seja capaz de debater temas novos, capaz de debater não somente aspectos econômicos, filosóficos, políticos, como nós temos tratando, mas também outros programas que nós temos aqui no canal Poroloca Cabana, como Diálogos Livres, como o Expresso Cabano, que busca trazer notícias rápidas. Então, nós somos um canal livre, um canal dentro do YouTube, e que, portanto, requer muito da participação de vocês, e nós pedimos as inscrições de todos, que seria muito importante para nós. Nesse programa de hoje, nós vamos tratar do pensamento, da produção teórica e do pensamento de um autor fundamental para o século 20 e 21. E nós dizemos e chamamos a atenção que é muito fundamental para o século 21 esse autor. Nós já temos utilizado bastante aqui, nos nossos diálogos, aqui no nosso programa Pensamento em Marcha, as obras do pensador alemão Karl Marx. Entretanto, nós vamos buscar nesse programa de hoje, em 20 minutos, tentar dar um sobrevoo na obra desse importante filósofo, economista, sociólogo, desse multidiversionado produtor teórico do século XIX, alemão, e que, entretanto, influenciou muito o século XX e influencia agora o século XXI. Esse é o programa Pensamento em Marcha, e nós vamos tratar um pouco da obra do pensador alemão Karl Marx, para que em 20 minutos você possa ter um sobrevoo sobre a obra de Marx e principalmente para que possa, a partir desse contato, buscar aprofundar o conhecimento das obras do pensador alemão Karl Marx. Esse é o programa Pensamento em Marcha, eu sou o professor José Trindade, nesse programa de toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. Esse é o programa Pensamento em Marcha e nós estamos tratando aqui com vocês da obra de Marx. A obra de Marx é uma obra extensa e, apesar dos elementos de tratamento propriamente econômico, que são os que mais aparecem, em particular a partir de uma obra central, que é o Capital, que nós vamos tratar no segundo bloco desse nosso programa, entretanto, as obras iniciais de Marx eram fundamentalmente obras filosóficas. Uma obra importante de 1844 é a obra Manuscritos Econômicos Filosóficos. Os Manuscritos Econômicos Filosóficos, eles são fundamentais porque, pela primeira vez, Marx trata propriamente dos elementos de exploração econômica. E naquela obra, Manuscritos Econômicos Filosóficos, Marx lança a mão do termo alienação. Por que esse termo alienação é um termo tão importante, tão fundamental? A origem de Marx, sob o ponto de vista teórico, ela é hegeliana. Marx trabalhou e fez parte de um grupo chamado Jovens Hegelianos. Os Jovens Hegelianos, eles eram fundamentalmente vinculados ao filósofo alemão Hegel. Hegel tinha uma percepção de mundo que era uma percepção em torno de dois aspectos muito fundamentais. Primeiro, eram os aspectos em termos da construção da sociedade. A construção da sociedade, em termos hegeliano, ainda era uma construção idealista. Ele via que o Estado originava a sociedade. Esse elemento de idealismo no Hegel, entretanto, se vinculava a um outro ponto muito importante, que era a dialética. Hegel trabalhava os aspectos da dialética como sendo elementos centrais de como pensar o mundo. Então, os aspectos tanto de construção de uma tese teórica, quanto os aspectos de contraposição a essa tese, na forma de antínteses, como também a construção de sínteses, vindo a partir da contraposição entre tese e antítese, eram elementos que, construído a partir da perspectiva dialética, influenciou demais o pensamento marxista. Não é por nada que Lenin, um autor russo já do século XX,
vai chamar a atenção em um livro importante chamado Materialismo e Empirocriticismo, que a compreensão da dialética hegeliana é fundamental para se estudar o Marx. Nos manuscritos econômicos filosóficos, Marx dá um passo além de Hegel. Isso por conta de que os jovens hegelianos também já tinham caminhado para alguns elementos de ruptura em termos do Hegel. Um dos elementos de ruptura fundamental de respeito justamente ao componente dos aspectos idealistas da teoria hegeliana. Marx percebe que é a sociedade que origina o Estado, ou seja, é a sociedade civil que produz os elementos necessários para a edificação do próprio Estado moderno, e não o contrário, como pensava Hegel. Esse elemento dá origem a uma perspectiva que já se estabelece no manuscrito, que é o elemento do materialismo histórico. A ideia do materialismo histórico, ela se estabelece lado a lado aos elementos da dialética. A dialética hegeliana, ela é totalmente absolvida e assimilada por Marx. Entretanto, ao lado da dialética, Marx também estabelece um outro elemento fundamental, que é o elemento do materialismo histórico, ou seja, a sociedade ela se constrói a partir dos aspectos materiais concretos que origina o chamado ser social. Ou seja, o ser social ele é resultado dos elementos objetivos da sociedade. E no manuscrito econômico-filosófico, Marx estabelece pela primeira vez esses elementos e estabelece também o aspecto da alienação. A alienação ela aparece como um conjunto de componentes que exterioriza uma série de ocultamentos sociais. Esses ocultamentos sociais que tornam um homem, por assim dizer, objeto das suas crenças, é um aspecto fundamental na forma como se desenvolve o pensamento teórico marxista até então. A alienação ela aparece na teoria marxista como alguma coisa objetiva. Assim, o elemento de objetividade estaria justamente ligando a alienação à exploração do trabalho em Marx, já nos manuscritos econômico-filosóficos. Após os manuscritos, o Marx publica em 1847 um trabalho extremamente importante que vale a pena a gente fazer referência aqui, que é A Miséria da Filosofia. Dentro de um processo de debate com o autor francês Proudhon, Marx chama atenção para determinadas limitações que processos do tipo associativista e até mesmo elementos vinculados a como se alterar o capitalismo é necessário que seja debatido com os chamados socialistas. Os autores do chamado socialismo utópico, entre eles Proudhon, trabalhavam a ideia de que era possível processos de transição do capitalismo relativamente pacíficos, e mais do que isso, eles tratavam a ideia de que elementos como bancos, como aspectos como o próprio Estado, poderiam de algum modo se amoldar a determinadas relações que pudessem transitar do capitalismo para uma outra forma de sociedade. Proudhon, em particular, ele tinha elementos de influência também anarquista. Diga-se de passagem que esse autor ele vai ter uma grande influência sobre a chamada Comuna de Paris. É importante notar que o debate entre Marx e Proudhon caminhava justamente sob um ponto que era fundamental: como organizar a sociedade dos trabalhadores, como organizar, em particular, a chamada Associação Internacional dos Trabalhadores, e como essa organização deveria caminhar no sentido de propor alternativas ao capitalismo. Marx tinha uma perspectiva, já naquela altura, em 1847, que era a perspectiva de que a organização dos trabalhadores deveriam ir no sentido de, aos poucos, minar a ordem capitalista. A ordem capitalista, ela se estabelece em torno de 3 pilares muito fundamentais. Um desses pilares é a própria exploração da força de trabalho. A exploração dos trabalhadores a partir de uma determinada ordem
própria do capitalismo, chamado assalariamento. Juntamente com isso, os elementos de concorrência dentro do capitalismo, o conjunto dos capitais, das empresas capitalistas, elas concorrem entre si. E por último, existe um elemento que é o Estado burguês, que, por assim dizer, integra as relações no capitalismo, possibilitando com que tu tenhas uma certa regulação, uma certa relação de controle dos próprios trabalhadores pelos capitais. Nesse sentido, dá conta do processo de combate ao Estado burguês, assim como também dá conta da reorganização das relações de produção, rompendo com os vínculos de assalariamento e construindo outros tipos de vínculos capazes de minar as relações de exploração capitalistas, assim como também combater os próprios processos de disputa que o capitalismo interpõe na sociedade, vinculada à alienação, aquilo que nós vamos chamar mais modernamente de ideologia burguesa, são elementos centrais. Já na Miséria da Filosofia, o Marx interpunha a necessidade da construção de uma certa organização dos trabalhadores na forma de partido político que possibilitasse justamente fazer essa disputa, o que era relativamente diferente da forma de pensar tanto dos socialistas utópicos quanto dos anarquistas. Em 1848, Marx, juntamente com o companheiro Friedrich Engels, lança uma obra que é extremamente importante e provavelmente a obra mais lida e mais traduzida, que não obras religiosas, no mundo inteiro, que é o Manifesto do Partido Comunista. Nós já tivemos oportunidade de aqui no Pensamento em Marcha tratar do manifesto. Entretanto, o manifesto ele tem um caráter muito específico na construção teórica do Marx. Por quê? Porque no manifesto se estabelece as bases tanto da interpretação do capitalismo sob o ponto de vista de uma regra, que é a regra de um capitalismo que se estabelece mundialmente, como também os elementos de compreensão do processo de exploração, inclusive de um ponto que vai ser central e que vai ser fundamentalmente desenvolvido já na obra madura de Marx, que é a chamada teoria do valor-trabalho. No manifesto, portanto, se estabelecem elementos importantes da compreensão teórica marxista e que são tratados ali naquele pequeno trabalho, né, um trabalho de somente 60 páginas, entretanto, que se estabelece como um ponto importante, que é justamente a organização dos trabalhadores, que aprofunda tanto os trabalhos expostos na Miséria da Filosofia, como também nos manuscritos econômicos filosóficos, que são os pontos fundamentais filosóficos e de tratamento do próprio Estado burguês. Fechando essas obras iniciais de Marx, não há como não chamar atenção para a ideologia alemã. A ideologia alemã, ela demarca um ponto fundamental da obra do Marx, justamente por conta de que na ideologia alemã tu tens uma compreensão relativamente já madura da ideia de Estado e como se conforma o Estado burguês. A ideia de conformação do Estado burguês e o Estado burguês sendo resultante da própria sociedade civil, como nós já colocamos inicialmente, é um ponto importante no tratamento da ideologia alemã. É importante notar que esses aspectos, ou seja, os aspectos de tratamento filosófico, tanto da alienação como também do próprio Estado burguês, comungam e têm uma interação muito forte na obra de Marx, antes da sua obra mais madura, que é o Capital, que nós vamos tratar no próximo bloco. Obrigado. Este é o programa Pensamento em Marcha e nós estamos aqui tratando com vocês muito rapidamente de uma apresentação de um dos principais autores modernos, que é Marx. Justamente por tratar dos aspectos de modernidade, é que nós devemos tratar de forma muito específica a chamada obra madura de Marx. A obra madura de Marx, ela se inicia fundamentalmente com o Grundrisse. O Grundrisse, ele é trabalhado por Marx desde 1857 até 1863.
Infelizmente, o Grundrisse não é publicado enquanto Marx está vivo. O Grundrisse só vai ser publicado em 1932. É importante notar que o Grundrisse, pelas características da obra, inclusive por um profundo e marcada influência hegeliana, sob o ponto de vista dos aspectos da dialética, como nós já colocamos, o Grundrisse ele se tornou uma obra extremamente expressiva, tanto para tratar como elementos modernos ou da teoria moderna da exploração que Marx desenvolve construída, ou seja, como é que o Marx estabelece uma espécie de um laboratório, onde esse laboratório possibilita o desenvolvimento da sua teoria econômica e sociológica, como também o Grundrisse ele se transforma em uma obra importante por conta de que ele desenvolve uma série de pontos que no Capital estão somente enlaçados. No Capital, ele já tem, por assim dizer, aqueles elementos já amadurecidos, e aí, portanto, ele somente estabelece aqueles elementos como uma exposição teórica já desenvolvida. No Grundrisse, observa-se os elementos de construção daquela obra. É por isso que um autor marxista contemporâneo, Roman Rosdowski, vai se dedicar a um estudo muito específico do Grundrisse. Rosdowski escreve um trabalho importante que nós temos já traduzido para português, que é Gênese e Estrutura de O Capital. Nesse livro, Gênese e Estrutura de O Capital, trabalhado por Rosdowski, ele estabelece ali uma análise do Grundrisse que é preciosa sob o ponto de vista de como nós possamos utilizar esse autor do século XIX, que é o Marx, como um autor contemporâneo, como um autor próprio para o século XXI. O Marx ele é um autor, de fato, para os nossos dias. Ele é um autor para o século XXI. O Marx, já na obra O Capital, e o Capital ele é de outro modo, como dizia o autor francês Althusser, o Capital ele é uma obra como um continente histórico. O Althusser ele faz referência a outros dois continentes teóricos já desenvolvidos pela civilização humana, o chamado continente matemática e o chamado continente física, e que Marx, em O Capital, estabeleceria um novo continente de expansão teórica e de expansão científica, que era o continente história. O Capital, ele de fato, tal como ele se constrói, ele estabelece uma série de possibilidades de interpretação. No Capital, que é dividido em 3 grandes volumes, o livro 1, o Marx ele desenvolve como o processo de exploração dá origem ao lucro no capitalismo. Esse é um ponto muito específico e fundamental. O lucro, ele até então, antes do Marx, era explicado como um elemento de alienação, como uma espécie de um roubo estabelecido no comércio. O Marx ele explica que o lucro ele se estabelece a partir do processo de exploração do trabalhador, onde o trabalhador, ao vender a sua mercadoria específica, que é a mercadoria força de trabalho, ele tem a capacidade, durante o processo de trabalho, de produzir 2 magnitudes de riqueza importantes. A primeira magnitude de riqueza é aquela magnitude de riqueza que dá conta da reprodução das próprias condições de vida do trabalhador. E a segunda magnitude de riqueza é o lucro. Esse lucro, ele é alienado pelo capitalista. Vejam vocês que retorna aí a figura da alienação, né? Só que, diferentemente dos manuscritos econômicos filosóficos, a alienação aparece aqui como um elemento totalmente objetivo, vinculado à noção de exploração da força de trabalho. O livro 1, ele se desenvolve, portanto, como um ponto fundamental. Como é que se dá o processo de exploração da força de trabalho e como a exploração da força de trabalho se transforma em lucro, e esse lucro é alienado, esse lucro ele é absolvido pelos capitais. E o Marx desenvolve, então, ao longo do livro 1, uma longa dissertação sobre como esse processo se dá a partir de 2 formas centrais, do que ele chama de mais valor absoluto,
ou exploração absoluta, que se dá mediante o processo de expansão da jornada de trabalho e mediante o processo de intensificação da exploração do trabalhador no chamado processo de trabalho, e a segunda forma, que ele denomina de mais-valor relativo. A mais-valia relativa, ela resulta de um processo de desenvolvimento tecnológico permanente. A tecnologia no capitalismo, tal como Marx se desenvolve, não aparece como uma coisa externa, mas uma coisa interna à própria dinâmica capitalista. A tecnologia, ela se expande constantemente, justamente para garantir, de um lado, a exploração contínua da força de trabalho, mas também para garantir um processo de concorrência que esses capitalistas que introduzem a tecnologia possibilitam de ganhar de outros capitalistas que não têm a capacidade de introdução de uma tecnologia determinada. No livro 2 do Capital, o Marx desenvolve um longo processo em torno da circulação das mercadorias. Tudo que se produz no capitalismo é mercadoria. Marx chama atenção para isso ainda no início do livro 1. Entretanto, no livro 2, Marx estabelece todos os elementos em torno de como se dá a circulação das mercadorias. E como a circulação das mercadorias, ela estabelece um amplo processo de distribuição de riqueza na sociedade. Essa distribuição de riqueza, ela é concentrada nas mãos dos capitalistas e os trabalhadores têm acesso somente a uma pequena parcela dessa riqueza. Conforme o desenvolvimento do capitalismo, nós temos momentos onde a concentração da riqueza se torna muito maior na mão dos capitalistas e cada vez menos na mão dos trabalhadores. Por exemplo, esse momento que nós passamos agora do capitalismo, chamado neoliberal, é justamente caracterizado por isso, por uma grande concentração de riqueza na mão dos capitalistas e os trabalhadores acabam ficando com migalhas. Aqui no Brasil, todos vocês acompanharam, enquanto aumentava a quantidade de pessoas pobres no Brasil, que subiu em algo em torno de 17 milhões de pessoas, cerca de 68 capitalistas abocanhavam a maior parte da riqueza no país e se tornavam bilionários. No livro 3 do Capital, o Marx desenvolve 3 aspectos muito importantes. Primeiro, ele chama a atenção que a taxa de lucro no capitalismo tende a declinar. Por que tende a declinar? Como a riqueza é produzida pelo trabalho explorado, pelo trabalho vivo, na medida em que se tem uma paulatina substituição de trabalho vivo por máquinas, por equipamentos, aquilo que o Marx chamava de trabalho morto, essa taxa de lucro tende a cair. Curiosamente, é a taxa de lucro o motivo do capitalismo, o motivo dos capitais. Se essa taxa de lucro tende a declinar, o que é feito? O capitalismo, ele é um sistema que vai buscar formas de novamente recuperar essa taxa de lucro. Uma série de medidas ou fatores contrariantes ao declínio da taxa de lucro, como Marx chama atenção no livro 3, acabam sendo fundamentais. Um deles acaba sendo, novamente, a superexploração dos trabalhadores, que é uma característica própria das chamadas economias periféricas. Entretanto, está se expandindo também nas economias centrais. Coisas como Uber nada mais é do que uma forma de superexplorar os trabalhadores. Mas não é somente isso. O sistema de crédito se transforma em um componente fundamental para contrariar esse declínio da taxa de lucro, assim como a própria ação do Estado burguês. Vejam vocês que o Marx ele desenvolve, portanto, ao longo da sua obra, ao longo do Capital, tanto do livro 1, do livro 2, do livro 3, ele desenvolve uma dinâmica de explicação do capitalismo. Não daquele capitalismo lá do século XIX, mas do capitalismo aqui do século XXI. Esse capitalismo que, mais do que nunca, se encontra em um momento onde as condições de vida dos trabalhadores se tornam cada vez mais precarizadas. Existe uma pauperização, uma pobreza dos trabalhadores, não somente no Brasil, mas no mundo, enquanto que os 1% mais ricos continuam concentrando a riqueza. Esse foi o programa Pensamento em Marcha,
tratando um pouquinho da obra de Marx, e nós vamos voltar no próximo momento. Muito obrigado.